Olá, Leonino, Leonina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta mesa. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, leonino, um presente para você, leonina. Bem, na casa 1 nós temos a energia do príncipe de copas. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos a rainha de paus. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 7, o carro. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do príncipe de copas, nós temos os 5 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 8 de copas. Gratidão. Sobre a energia da princesa de paus, nós temos a carta do 4 de ouros. Atrelado a essa vibração do 4 de ouros, nós temos o arcano maior de número 13. Sobre a energia do carro, o arcano maior de número 7, na casa do futuro, nós temos o 4 de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 2 de ouros. Gratidão. Bem, leonino, leonina, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho e de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o príncipe de copas, nós temos a energia do navio. Sobre a rainha de paus, nós temos a carta, de número 8. E sobre a energia do carro, na perspectiva de futuro, nós temos os pássaros. Gratidão. Bem, leonino, leonina, a casa 1, a energia do presente, ela será regida pelo príncipe de copas, atrelado à energia do navio, perdão. O navio traz o aspecto de mudanças, e mudanças rápidas e também seguras. Então nós temos aqui um movimento, correlacionado a este masculino, que é representado pelo príncipe de copas. É como se o tarô trouxesse aqui o desejo. Há esse desejo, pela união e pelo reencontro. O príncipe de copas é sempre representado aqui por um amante, por um pretendente. Ele usa aqui uma armadura radiante. O que é que o tarô diz aqui? Que ele vai utilizar de mensagens, de conexões, ou ele busca esse entendimento através destas conexões, expressando um amor romântico.
mas nem sempre tudo aquilo que o outro diz e fala, na própria representação do príncipe de copas, é sincero, é honesto, é verdadeiro. Há aqui a busca, né, desse entendimento, como eu disse anteriormente, ou por nossa parte, ou pela parte desta outra pessoa, como se houvesse aqui uma tentativa de conexão. O príncipe de copas sempre representa alguém que está distante, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Porque nós temos aqui também a característica do navio trazendo esse distanciamento, mas ao mesmo tempo a tentativa de reconexão, né? São mensagens, tentativa, né, de se comunicar contigo, há muito desejo, mas o tarot está pedindo aqui para que a gente foque na nossa essência de cunho espiritual, né? Voltar-se para dentro para que a gente possa entender esse processo, né? O que está acontecendo aqui conosco, porque nós temos o 5 de copas, e o 5 de copas, atrelado à energia, né, do príncipe de copas, traz o aspecto da ruptura, da separação, né, da dor, da perda. É como se nós estivéssemos aqui lamentando um fim. Pode ser também a perda de um ente querido. Se esse for o seu caso, meus sentimentos, tá? Aqui nós temos a própria representação do sofrimento emocional, mas que nós temos que reconhecer que a dor tem um propósito. É respeitar a dor e a perda de uma outra pessoa, porque a tristeza é temporária. Então, o 5 de copas é uma carta que representa essas duas questões, tanto a despedida de um ente querido, como uma separação, uma ruptura. Então eu vejo aqui também a separação, a ruptura, né, para com este masculino. O universo está dizendo que a gente não deve olhar para as coisas que se foram, que já não estão sobre o nosso controle, mas que nós temos que olhar para as novas possibilidades, para que o que ainda nos resta, né, o que é disponível ao nosso alcance. Abaixo desta energia, nós temos o 8 de copas, que traz aqui a procura de uma verdade espiritual. Por isso que eu disse anteriormente que nós devemos focar no nosso campo espiritual e buscar o entendimento através da espiritualidade. Nós precisamos aqui deixar algo para trás, esquecer essa energia, esquecer o passado e seguir em frente. Possa ser que muitos de nós aqui estejamos nos sentindo abandonado, abandonada, mas nós devemos procurar uma verdade interior. É como se nós olhássemos para dentro e verificamos, né, ou compreendemos que há um imenso vazio em nós, mas que nós devemos procurar preencher esse vazio através do nosso campo espiritual ou através, né, da busca do mundo espiritual. É como se nós sentíssemos que algo está faltando e nós vamos em busca daquilo que está faltando através da energia de peregrinação. Entretanto, olhando para fora, nós não vamos conseguir aqui ser preenchida por essa energia, por essa vibração das questões de cunho emocional. Então, nós temos aqui 3 cartas na casa 1, ligado à energia e à vibração do campo emocional e afetivo, mas ao mesmo tempo o tarot está pedindo aqui para que você seja o seu foco central. Não dê atenção às energias externas, olhe para dentro, olhe para você, mergulhe no seu eu. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se não ressoar, solta, absorva, né, o que é para você e tenta compreender através do processo. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos a Rainha de Paus atrelada à carta, né, de número 8, que traz o aspecto da transmutação, da transformação, assim como o arcano maior de número 13, que representa a energia do signo de Escorpião. Só que o tarot está dizendo aqui para você focar na sua luz e no seu brilho,
porque a rainha de paus é a beleza fluente do fogo, é a sedução, é o charme, é o carisma e a beleza. Não se permita ser aqui apagada por ninguém. Há necessidade de voltar para dentro, de reluzir, de trazer essa beleza, porque nós temos aqui também convites. É você aqui extremamente sociável. É como se nós precisássemos buscar essa luz do passado para trazer para o nosso presente, tá? É aqui a luz irradiante de dentro. Nós precisamos alimentar desejos e paixões para que a gente possa extrair o melhor, né, das outras pessoas, bem como o melhor de nós. Então é como se nós estivéssemos aqui sendo muito desejado, muito desejada pelas outras pessoas e que nós devemos trazer essa conexão, esse brilho, porque nós temos a energia, né, da carta de número 8, trazendo esse aspecto correlacionado à energia da transmutação e da transformação sobre nós. Então vamos irradiar esta luz, vamos irradiar esse brilho. Assim como o arcano maior de número 13, aqui na casa 2, que traz o aspecto, né, ligado a essa transição, a essa transformação, como eu disse anteriormente, correlacionado à carta de número 8, que é a mesma energia. É como se viesse uma influência aqui dos escorpianos sobre nós na casa 2, duplicada, né? Essas duas cartas, que traz o aspecto da metamorfose. Não é a morte física aqui, mas é como se o tarô pedisse para que a gente abandonasse o nosso antigo eu e eliminasse aquilo que não é mais necessário, né, na nossa vida, que traz aqui um definhamento lento. É como se nós precisássemos enfrentar novas formas ou estilo de vida, porque aqui há muitas mudanças e que nós devemos nos permitir a essas mudanças. Há aspectos em nós que nós precisamos deixar para trás para que nós possamos seguir para o novo, focar na nossa luz, focar no nosso brilho e trazer a atenção para nós. Há um outro aspecto aqui correlacionado à carta do 4 de ouros, que fala sobre as questões de cunho material e financeiro, como se houvesse a necessidade de rever estas questões. O 4 de ouros é uma carta, né, que está ligada à posse, ao domínio material e financeiro. É uma força, são os recursos materiais sobre as nossas mãos, sobre os nossos pés e em nossos pensamentos. Mas é o recurso financeiro e como nós utilizamos esse recurso. Há a necessidade de trazer para o nosso presente uma força, né? Uma defesa, porque nós temos aqui o poder material e como obtê-lo, como controlar. Então, há necessidade de rever, né? Fazer uma planilha e compreender o dinheiro que está entrando e como ele está saindo. Então, nós temos que rever prioritariamente os nossos gastos, porque nós precisamos economizar. Entretanto, o 4 de ouros fala sobre a energia da ambição, como se nós precisássemos trazer essa vibração para a aquisição de algo ou alguma coisa a longo prazo. É as coisas que nós iremos construir com os nossos próprios recursos materiais, mas que nós precisamos aqui dar um pouco, né, de atenção a estas questões. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, nós temos o carro, uma influência, né, do signo anterior ao nosso, que é o signo de Câncer. O carro traz o movimento, né, vitórias e vitórias rápidas e seguras. É como se nós precisássemos enfrentar essa situação do nosso presente com determinação, com progresso,
Então nós temos aqui o movimento de todos os tipos, mas que nós precisamos exercer o controle da nossa vida. Aumento aqui a longo prazo, nos próximos dias, de muita atividade, de intenção, mas que nós temos que impulsionar a nossa ação. Mas ao mesmo tempo nós temos uma busca, uma nova jornada. É como se a nossa alma ela se estendesse, à ação e buscasse aqui coisas novas, porque é a busca direcionada a uma nova jornada, em direção a um objetivo claro e aquilo que você tem em mente. Nós temos aqui muita diversão, muita felicidade, muito brilho. Então, é como se a alma pedisse para que a gente trouxesse, na perspectiva de futuro, as mudanças necessárias. Entretanto, o tarô traz um alerta. Cuidado com fofoca, cuidado com desentendimento, principalmente durante as festividades, porque você estará tão radiante, tão brilhante, focando nos teus objetivos, e isso atrairá energias, olhares que não é condizente com a sua vibração e com a sua energia. Não permita, que essas energias de fofocas ou de distrações ofusque o teu brilho, o teu movimento e a tua luz. Abaixo desta energia, nós temos o 4 de espadas, pedindo aqui o descanso, O 4 de espadas é a calma no campo mental. Nós precisamos também ter descanso, recuperação, pausa. É uma energia de relaxamento, Procurar respostas também por meio da meditação, do sono. É como se nós precisássemos aqui deixar as nossas preocupações um pouco de lado e trazer um pouco mais de serenidade e solidão para os nossos pensamentos. Porque o 4 de espadas é a reclusão em busca de cura, de firmeza para esses pensamentos. São as ideias que surgirão através da tranquilidade, da calma, a necessidade aqui de colocar os pés no chão, de ter contato com a natureza, de respirar puro. Isso aqui é muito importante, Para que a gente possa não se identificar tanto com o campo mental e ao mesmo tempo focar aqui nas coisas que nós queremos adquirir a longo prazo, principalmente através da energia do carro que traz o movimento. Um outro ponto na casa 3, são 3 características aqui diferentes, nós temos o 2 de ouros. O 2 de ouros é a energia material, muito aqui da consequência da energia do passado correlacionado ao 4 de ouros, que requer que a gente poupe, guarde para a aquisição de algo ou alguma coisa no futuro, como aqui, por exemplo, um terreno, investir na casa própria, na aquisição de um carro, uma viagem, enfim, tenta adequar a sua realidade. Então nós temos aqui o movimento para que a gente possa concretizar a realização de um sonho, mas nós temos mudanças, porque o 2 de ouros é a dualidade, é o equilíbrio, é como se nós precisássemos aprender a nos adaptar a uma situação, ser um pouco mais flexível, Equilibrar também as responsabilidades financeiras, ok? Nós temos aqui uma energia de muita aprendizagem, ao mesmo tempo de perspectiva, no sentido de adotar um estilo de vida mais simples, Conhecer os altos e baixos desta mudança, mas há aqui a necessidade de viver um patamar, um degrauzinho um pouco abaixo e rever as questões financeiras. Como eu disse anteriormente, equilibrar essas responsabilidades financeiras. Nós temos mudanças e mudanças positivas em relação às questões de cunho material. Só vai precisar aqui de sua parte focar nessas questões e trazer o equilíbrio que você tanto quer em relação às tuas finanças. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura.
esta mesa, se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você faça a conexão com este anjo através da mensagem ou do salmo que eu irei passar para você. Arcanjo de número 29, Reiel. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 53, e a mensagem diz o seguinte: proteja-se das pessoas e das ações que o prejudicam. Mantenha seu ambiente limpo, arrumado e perfumado. Pratique a oração e meditação para fortalecê-la. Invoque este anjo, pedindo que ele o ajude a se manter no caminho certo. Assim você se libertará dos karmas negativos. Reiel, arcanjo de número 29, salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 53. Como indicação de leitura, essa semana eu trago um livro do Osho, os Upanishads, a essência de seus ensinamentos. Na realidade, é uma análise, né, do Osho sobre os Upanishads, porque os Upanishads é um texto, né, que tem mais de 5 milhões de anos, e aí o Osho traz essa essência, né, para que a gente possa compreender este processo. Para aqueles que não conhecem, né, o Upanishads, ele diz assim: a palavra Upanishads significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto, ensinamento secreto. Upanishad é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishad quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do absoluto, se é que o absoluto pode ser expresso. Realmente, parece difícil, ou mesmo impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo do silêncio. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar. Então, acontece, vivemos a experiência. E quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já não está ali. Só restaram seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados. Só a mente pode expressá-lo. E aí ele diz assim: este mundo é transitório. Quem nele nasceu vive um sonho. E aí eu abro um parênteses. O nosso processo aqui é amar, é expandir amor incondicional e é nos conectar ao divino. É trazer aqui o que muitos, né, chamam do despertar. Então ele diz: este mundo é transitório, quem nele nasceu vive num sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade última, que possui milhares de nomes diferentes, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho, a prática da meditação, da atenção, da observação. E aí nós temos a expansão. Os Upanishads são muito simples, falam coloquialmente, não são filosóficos, não são religiosos. Não se preocupam de conceitos, teorias e doutrinas. Ocupam-se de uma verdade vivida, o que ela é e como pode ser vivenciada. Você não pode refletir sobre ela, filosofar a respeito dela. Pode apenas entrar nela e deixar que ela entre em você, como um copo vazio. E aí nós iremos preenchendo dessa essência divina através do processo meditativo. Eu conheci o Sri Rajneesh há algum tempo, por intermédio de uma amiga que me ofereceu o livro, né?
semente de mostarda e eu me encantei pela escrita, pelo processo, pela leitura. Isso me trouxe uma compreensão profunda sobre o meu despertar, sobre o meu processo de crescimento espiritual, e por isso eu trago o livro, do Osho, do Sri Rajneesh, os Upanishads, a essência de seus ensinamentos. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, para que a gente possa incentivar outras pessoas. Se pretende aprofundar um pouco mais na técnica meditativa e na expansão de cunho espiritual, eu vou deixar aqui o link para a aquisição desse livro na Amazon, aqui na descrição do vídeo, bem como o tarô de Waite que eu utilizo e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz, namastê, beijos no coração, até breve.